aí, pessoal, beleza? Vamos lá para a aula de exercício sobre interferência. Bom, vamos resolver exercício sobre a interferência. Olha só, o primeiro exercício está dizendo assim: duas fontes pontuais, F1 e F2, coerentes, que se propagam com velocidade de 2 metros por segundo na superfície da água, conforme mostra a figura abaixo. Se os pontos P e Q representam pequenos objetos flutuantes, verifique se os mesmos estão ou não em repouso. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que começar é o seguinte: o que são fontes coerentes? São fontes que possuem a mesma frequência. O que são em fase? Se essa fonte produzir uma crista, ao mesmo tempo essa aqui produz uma crista. Tá? Pediu para verificar o seguinte: aí aqui foi colocado um objeto flutuante, uma boia, uma outra boia aqui, e ele quer saber o seguinte: verifique se os mesmos estão ou não em repouso. Se isso aqui está representando uma parte da superfície da água, e tem uma boia, e aqui está sendo produzido onda, está vindo onda para cá, ou seja, está tendo oscilação, está se propagando, né, naquela direção, e mesmo essa oscilação se propagando aqui, chega nesse ponto, ele está parado. Por que ele está parado? Porque aqui estaria acontecendo uma interferência destrutiva. A mesma coisa vai acontecer aqui. Mesmo tendo ondas, né? Essas ondas estão vindo aqui. Ó. Essa onda está vindo aqui, essa onda está vindo aqui, e o que está acontecendo é que nesse ponto aqui a boia ficou parada. Só tem uma condição para acontecer. Está chegando uma crista e está chegando aqui um vale ao mesmo tempo, ou seja, está acontecendo uma interferência destrutiva. Qual a condição para acontecer uma interferência destrutiva? Entre as distâncias tem que ser um número ímpar de meio comprimento de onda. Ok, eu tenho comprimento de onda? Não tenho. Então tem que calcular. Tem como calcular? Tem como calcular. V é lambda E. A velocidade ele deu aqui, ó, é 2. O comprimento de onda é o que eu quero saber e a frequência foi 20. 20 está multiplicando, passa para cá dividindo. E aí o comprimento de onda vai ser 2 dividido por 20 é 1/10, 0,1. 0,1 o quê? 0,1 metro. Então, como eu não sei se a interferência é ou não destrutiva, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar um N aqui, porque eu não sei que número que é esse. Eu vou fazer assim, para esse ponto aqui, ó, eu vou fazer que o módulo de x1 menos x2 é um N, que eu não sei que número que é, se é par ou ímpar, meio comprimento de onda. Vamos substituir 2,75 menos 2, 0,75. Eu estou subtraindo esse desse aqui, ou esse desse, tanto faz, porque está em módulo, é igual a N, porque eu não sei que número que é. O comprimento de onda, calculei aqui, 0,1 metro, dividido por 2. Passo o 2 para cá, está dividindo, passa multiplicando, 0,75 vezes 2 dá 1,5. Isso é igual a 0,1 N. Esse 0,1 passa para cá dividindo, fica 1,5 dividido por 0,1. Isso quer dizer que o N vai valer 15. 15 é um número ímpar. E se é um número ímpar, é uma interferência destrutiva. Então, a resposta é: o ponto P ele está em repouso. Por quê? Porque aqui está acontecendo uma interferência destrutiva. Vou fazer para esse ponto agora. Vou fazer a mesma coisa. x1 menos x2 é igual a n lambda sobre 2. Agora eu vou fazer 3,5 menos 3. Vou fazer direto, tá? 0,5 é igual a n, que multiplica 0,1, que é o comprimento de onda, dividido por 2. 2 vezes 0,5 dá 1. N, que multiplica 0,1, vai ficar 1 dividido por 0,1. E 1 dividido por 0,1 dá 10. 10 é número par ou número ímpar? É número par. Então, aqui está tendo uma interferência construtiva, enquanto que aqui está tendo uma interferência destrutiva. Então, verifique se os pontos estão ou não em repouso. Então, qual que é a minha resposta? A minha resposta é
ponto P em repouso, ponto Q em movimento. Vamos para o próximo. O próximo está dizendo o seguinte. Aqui faltou o azinho, tá? Mas é assim. A figura representa dois pulsos de onda. Está aqui uma crista e está aqui um vale. Inicialmente separados por uma distância de 6 centímetros, propagando-se em um meio com velocidades iguais a 2 centímetros por segundo, em sentidos opostos. Esse está vindo para cá, a 2 centímetros por segundo, esse está vindo para cá, 2 centímetros. Considerando a situação descrita, assinale a ou as proposições corretas. Inicialmente, as amplitudes dos pulsos são idênticas, igual a 2 centímetros. O que é a amplitude, gente? É a distância da posição de equilíbrio até a crista ou a distância da posição de equilíbrio até o vale. Quanto que vale a amplitude? 2. Quanto que vale a amplitude aqui? 2. Inicialmente, as amplitudes são idênticas? São. Decorrido 8 segundos, os pulsos continuarão com a mesma velocidade e forma da onda, independente um do outro? Sim. Eles vão continuar com a mesma velocidade, com a mesma forma, independente um do outro? Sim, porque eles se encontram. No encontro tem interferência, mas depois cada um continua o seu caminho normalmente. Ok. Decorridos 2 segundos, haverá sobreposição e as amplitudes será nula nesse instante? Ó, que vai ser nula se houver a sobreposição, né? Se houver o encontro ali, se houver interferência, vai ser destrutiva, né? Como esse tem 2 centímetros de amplitude para cima, esse tem 2 amplitude para baixo, vocês encontrar, pelo menos essa última parte aqui, ela está certa. A amplitude é nula. Só resta agora saber se eles vão gastar 2 segundos para fazer isso. Como que eu vou fazer? Olha só, está no mesmo meio, então se propagando com a mesma velocidade, né, que é de 2 centímetros por segundo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que aqui é o meu ponto zero, tá? E aqui eu tenho o eixo x. Se aqui é o ponto zero, aqui é a posição 2 centímetros, né? 2 mais 6 aqui dá 8 centímetros, aqui vai dar 10 centímetros, certo? Agora, para acontecer a interferência, esse vale tem que se encontrar com essa crista aqui. Então, em algum lugar aqui, vai acontecer que essa crista, ela vai estar, eu vou fazer aqui assim, essa crista vai estar aqui, e esse vale, ele vai estar aqui, ó. E aí, como eles têm a mesma amplitude, vai dar zero. Então, vai acontecer isso aqui. Agora, em que posição que vai acontecer isso? Qual é a posição que isso vai acontecer? Bom, como eles têm a mesma velocidade, num mesmo intervalo de tempo, eles vão percorrer a mesma distância. Em 1 segundo, esse aqui vai percorrer 2 segundos. Em 1 segundo, esse cara também vai percorrer 2 centímetros. Porque a velocidade é a mesma. Então, eles vão percorrer a metade do percurso. Aí o que eu tenho que pensar é o seguinte, qual a distância que esse cara vai ter que percorrer para chegar aqui, nesse ponto? Mas que ponto que é esse, Emerson? Eu não consegui identificar ainda que ponto é aquele ali que você está falando. Esse ponto aqui. Quanto que vai valer aqui? Eu acabei de falar que eles vão percorrer a mesma distância, né? Então, se eles vão percorrer a mesma distância, esse ponto e esse ponto vão se encontrar exatamente no ponto médio. No ponto médio. Se daqui até aqui tem 10 centímetros, eles vão se encontrar no 5 centímetros. Eles vão se encontrar na posição 5 centímetros. Porque se esse aqui percorrer 1 centímetro para cá, no mesmo intervalo de tempo, esse vai percorrer 1 centímetro para cá. Né? Então, o encontro vai acontecer na posição 5. 0, 1, 2, 5, 8, 9 e 10. Então, eles vão se encontrar nesse ponto. Qual a distância que a crista vai ter que percorrer para chegar aqui? Ela está em que posição?
Ó, se daqui até aqui tem 2 centímetros e a crista fica exatamente no meio, esse meio aqui vale quanto? Vale 1. Então, se daqui até aqui tem 2 centímetros, isso aqui está na metade, né? Então, vale 1 centímetro. Se aqui é 8, aqui é quanto? Aqui é 9. 9 centímetros. Então, qual a distância que a crista vai ter que percorrer? Ela vai ter que sair da posição 1 centímetros e vir para a posição 5 centímetros. Isso dá 4 centímetros. Qual a distância que a crista vai ter que percorrer para chegar ali? Ó, 9, 8, 7, 6, 5. Eu estou contando de trás para frente, né? Porque está na posição 9, vai para a posição 8, então 9, 8, 7, 6, 5. Vai dar 4 centímetros também, não é? Ou pega do 5 para o 9, 5 centímetros, 5, 6, 7, 8, 9. Também é 4 centímetros, é a mesma distância. Como que eu vou calcular o tempo? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Qual que é a velocidade? 2. Qual é a distância que eles vão ter que percorrer? 4. Quanto tempo vai gastar? Multiplica cruzado, vai ficar 4. Dividido por 2. 2 segundos. Então, tá certo, o 4 vai gastar 2 segundos, vai acontecer interferência destrutiva, então o 4 ele está correto. O 08 está dizendo assim, decorridos 2 segundos, haverá sobreposição dos pulsos e a amplitude será máxima nesse instante. A amplitude vai ser mínima nesse instante. Errado. Quando os pulsos se encontrarem, haverá interferência de um sobre o outro e não mais haverá propagação dos mesmos. Não, uma onda não interfere na propagação da outra. Encontra, acontece a interferência, mas depois cada um continua o seu caminho. Então, o 16 está errado. Ter como resultado a soma dos itens corretos. Então, se a resposta é o 1, o 2 e o 4, que vai dar 7. Né? O primeiro está certo, o 2 está certo e o 04 está certo, somando tudo dá 7. Ok? Suponha que 2 pulsos retangulares que se propagam numa corda elástica com uma velocidade de 20 centímetros por segundo nos sentidos indicados. Ó, esse cara está se propagando para a direita, esse cara para a esquerda, certo? Em determinado intervalo de tempo, ocorrerá interferência entre eles. Ok. A duração da interferência entre esses pulsos vai durar quanto tempo? Ô, gente, imagine 2 carros que estão se movendo assim. Ó, eles vão se encontrar. O que perguntou? Quanto tempo eles vão gastar para fazer isso aqui? Para um passar pelo outro. Um está indo para a esquerda, o outro está vindo para a direita. Se encontraram e depois eles vão. Quanto tempo isso vai gastar? Você pode pensar dessa forma nesse exercício ali, tá? Então, você pode imaginar, por exemplo, que essa onda quadrada aqui, né? Não existe uma onda quadrada, isso é só uma representação. Mas você imagina que essa onda quadrada aqui é um carro. Um carro que tem quanto de comprimento? Cada 2 quadrinhos aqui, tá vendo? É 20 centímetros. Se daqui até aqui tem 20, quanto que tem cada quadrinho? Tem 10. 10, 20 e 30. Então, esse carro aqui é um carro que tem um comprimento de 30 centímetros. E esse aqui, imagina outro carro. Imagina outro carro que possui um comprimento de quanto, hein? 2 quadrinhos só, né? Um carro que tem um comprimento de 20 centímetros. Então, a situação que você tem, então, é essa. Você tem 2 carros, né? Você tem um carro aqui, que está se movendo para a esquerda, né? Está se movendo para a esquerda, com uma velocidade de 20 centímetros por segundo, que tem um comprimento de 20 centímetros, e você tem um outro carro, né, que é vermelho,
Eu vou colocar ele aqui. Um outro carro que está aqui, que tem um comprimento de 30 centímetros, e ele está se movendo também a uma velocidade de 20 centímetros por segundo, né? E quanto tempo que um vai gastar para ultrapassar o outro? Aí, gente, como que eu vou fazer? Eu vou fazer por velocidade relativa. Lembra lá a velocidade relativa? Quando você tem dois corpos se movendo no mesmo sentido, o corpo 1 está se movendo a 120 km por hora, o 2 está se movendo a 100 km por hora. Como esse carro aqui, esse corpo aqui está mais rápido do que esse, ele vai ultrapassar. Se eu tiver nesse corpo aqui, eu vou ver esse ultrapassar com que velocidade? 20 km por hora. Porque dois carros se movendo no mesmo sentido, a velocidade relativa de um em relação ao outro é subtração, subtrai uma da outra. Agora, se eu tiver um carro indo para lá e o outro para cá, como que eu vou fazer para achar a velocidade de um em relação ao outro? Eu vou somar V1 e V2, né? E nesse caso aqui, eu vou fazer de conta que um está parado. Por exemplo, vou fazer de conta que esse carro de vermelho está parado. Ele está parado, ó. Ele está parado, é como se ele fosse um bloco, né? Ele está parado ali. Ele tem um comprimento de 30 centímetros e esse carro ele vai ultrapassar aqui, ele vai passar aqui, né? Para ele ultrapassar, está do outro lado. Qual é a distância que ele vai ter que percorrer? Para ele ultrapassar, ele tem que estar aqui, não tem? Ele tem que estar nessa posição aqui para ultrapassar. E qual é a distância que ele vai precisar percorrer para chegar nessa posição? Eu coloquei a traseira por quê? Porque para ele ultrapassar, a traseira dele tem que estar aqui. Qual é a distância que ele vai percorrer daqui, a traseira dele? Qual a distância que a traseira dele vai percorrer daqui até esse ponto aqui? 20 mais 30. Ele vai ter que sofrer um deslocamento de quanto? De 50 centímetros. Com que velocidade ele vai estar se movendo? Tem um a 20 para a esquerda, tem outro a 20 para a direita, sentidos opostos. Como que eu faço para achar a velocidade relativa? Eu somo 20 mais 20, eles vão ter uma velocidade relativa de 40 centímetros por segundo. Tem distância? Tem velocidade? Quero achar o tempo. Como que eu vou fazer para achar esse tempo? V é ΔS sobre ΔT. A velocidade é 40, a distância percorrida é 50, multiplicando cruzado, né? Fica T igual a 50 dividido por 40. T vai ser igual, simplifica um zero aqui, 5 por 4, 2,5, 1,25 segundos, 1,25 segundos, letra D. Beleza? Exercício número 4. A figura mostra dois alto-falantes, A e B, separados por uma distância de 2 metros. Esse 2 metros é aqui, tá? Ó. Separado por 2 metros aqui, tá? Estão emitindo ondas em fase e a frequência é de 0,68 kHz. Essa frequência aqui é de 0,68 kHz. Quilo é 1000, tá, gente? Então, vamos tirar esse quilo daqui, multiplica por 1000. Então, dá 680 Hz. O ponto P mostrado na figura está a uma distância de 1,5 do alto-falante A. Supondo que a velocidade de propagação do som é de 340 metros por segundo. Qual é a distância x? Para que este ponto seja um ponto nodal. O que é um ponto nodal?
Ponto nodal é aquele de interferência destrutiva, tá? Ponto nodal, quando eu estiver explicando ondas estacionárias, eu vou falar mais sobre isso aqui. Mas, por enquanto, entendam isso. Ponto nodal é ponto de interferência destrutiva. Então, ele quer saber quanto que vale x para que lá no ponto P tenha uma interferência destrutiva. Ou seja, x1 menos x2 tem que ser igual ao número ímpar, o número ímpar de meio comprimento de onda. Eu tenho comprimento de onda? Não. Dá para calcular? Dá sim, porque eu tenho essas duas informações. Eu faço V igual a lambda F, eu faço 340, que é igual a lambda vezes 680, resolve. Isso aqui vai dar 0,5 metros. Ok. A diferença, eu vou fazer x menos 1,5. Eu vou fazer x menos 1,5 porque nitidamente a distância é maior, né? Vamos fazer o maior menos o menor. Bom, ele perguntou o seguinte, a distância mínima. Como ele falou distância mínima, porque eu vou ter que pensar aqui, é um número ímpar. Mas que número ímpar é esse? Já que ele falou que a distância é mínima, eu vou pensar no menor número ímpar que eu tenho. Ou seja, eu vou pensar no número 1. Ah, Emerson, mas se pedir a distância máxima, aí você não tem como fazer. Porque para a distância máxima seria o maior número par. E qual que é o maior número par? É infinito. Então, normalmente, o exercício ele pede sempre o mínimo, tá? O mínimo porque o mínimo dá para fazer, tem um limite, né? É 0, 1, 2, 3. O final, qualquer valor. O lambda eu calculei, é 0,5. Vai ficar x menos 1,5, que é igual a 1 vezes 0,5 é 0,5. 0,5 dividido por 2, 0,25. Esse cara passa para cá, fica positivo, né? Passa para cá, fica positivo. 1,5 mais 0,25. X é igual a 1,75 metros. Eu olhei ali para ver se estava em metros. É metros, 1,75. Letra B, tá? Nessa matéria aqui são 4 exercícios só, porque não foge disso, tá? É só você usar as equações ali, tá bom?